aí, pessoal, o caso de hoje é um caso horroroso que aconteceu uns anos atrás, que eu descobri aí nas minhas andanças pela internet. O caçador de mulheres. Sim, o caçador de mulheres. Aos olhos de todos, Robert Hansen era um homem comum, com hábitos comuns para todos naquela época, com nada assim que destoasse do comum. Robert era um padeiro, considerado muito bom, diga-se de passagem, e que tinha o hobby de caçar e pilotar aviões nos finais de semana, que pelo que eu andei pesquisando, era um hábito muito comum no interior dos Estados Unidos naqueles anos, né? Hoje em dia não é qualquer pessoa que tem um aviãozinho na garagem, mas aparentemente era um hábito muito comum naquela época no interior dos Estados Unidos. Ele gostava de caçar e gostava de pilotar, além de fazer ali os seus pãezinhos. A caça era em mata fechada e ele usava rifles de verdade, assim como os outros caçadores da região, então ninguém via nenhum problema, né? Nada de especial é nisso. Todo mundo usava rifles, todo mundo usava armas de verdade para caçar bicho no meio do mato. Mas o que ninguém sabia era que Robert, na verdade, não caçava bicho, ele caçava um outro tipo de bicho, que eram bichos humanos. Sim, ele caçava humanos, ele gostava de caçar mulheres, mais especificamente, como se fossem bicho, e apenas por hobby, né, meu povo? Porque como se não bastasse, ele tinha um hobby meio estranho que era caçar mulheres. Não que eu acho que bichos devam ser caçados apenas por hobby também, mas eu seria muito... Qual a palavra que eu posso dizer? Muito hipócrita de dizer que sou contra a caça, porque eu como carne, né? Mas na minha concepção, eu acredito que bichos devam ser mortos. Não sei nem se eu tô falando besteira ou não. Só para consumo, né? Não pro esporte. Acho abominável aquele povo que vai pro meio da selva lá na... sei lá, na África e vai caçar leão, e vai caçar girafa. Acho isso um absurdo. Então, assim, né, além de eu já não concordar com o negócio, o cara ia lá, caçava mulheres apenas por esporte, como se fossem bichos no meio do mato. Isso aconteceu por volta de 1973, 1983, e o Robert, ele usava o seu charme para conseguir envolver essas meninas e atraí-las para essa mata. Ele tinha tudo esquematizado, ele conseguia conquistar essas mulheres prometendo viagens românticas, passeios românticos de avião, e uma vez que elas já estavam no avião, né, que elas concordavam em ir com ele fazer esse passeio de avião aí, ele fazia um voo romântico aí com elas e depois levava elas para uma cabana que ele mantinha no meio da mata, no meio da floresta. Ele tinha uma cabana para isso no meio da floresta, e ele levava elas para lá, deixava elas lá presas por dias, fazendo tudo que ele queria, escravizava elas literalmente, né, com abuso íntimo e tudo mais. E depois, quando ele se cansava, quando ele não queria mais fazer o que ele estava fazendo, ele dava a falsa impressão de liberdade para essas garotas, deixava, né, que ele era só um, acredito que ele era só um, deixava elas escaparem e correrem pela mata e saía caçando elas com armas. Isso me lembra um filme que eu vi. Tem também um episódio de Supernatural que o Dean e o Sam, eles estão caçando um monstro e no final das contas eles descobrem que na verdade os monstros são humanos, que é uma família que mora numa casa mais afastada, que eles pegam viajantes, atraem pessoas para esses lugares, lá para esse lugar que eles moram, e eles caçam essas pessoas como se fossem bichos no meio do mato. E literalmente era isso que o Robert fazia também. Ele deixava elas escaparem e caçava elas com rifles no meio do mato. Nas matérias que eu pesquisei, não deixou claro se ele fazia isso por terra ou por ar, se ele ia atrás delas pilotando ou por terra. Eu acredito que seja por terra, né? Porque aparentemente ele trabalhava sozinho. Ficaria um pouco complicado ele pilotar e conseguir atirar em uma pessoa no chão. Então, eu acho que ele caçava elas por terra mesmo. Mas antes ele fazia aí um sobrevoo na mata, simulando uma viagem romântica. A polícia, ela estima que o Robert tenha matado entre 17 a 21 mulheres, mas na verdade esse número nunca foi exato, eles nunca conseguiram confirmar de fato, com exatidão,
quantas mulheres ele realmente matou, e a polícia chegou a chamar essa prática dele de safaris humanos. Safaris humano. Então ele chegou aí, eles estimam uma média entre 17 a 21 mulheres, mas eles também acreditam que possa ser muito maior esse número. O Robert, ele não tinha, como eu posso dizer, arrependimento nenhum. Ele tratava isso mesmo como uma brincadeira doentia. Não consegui encontrar se ele foi definido como psicopata, se ele tinha algum distúrbio mental ou não. Mas ele chamava essa caçada de projeto de verão e ele achava que era super normal. Pra ele era só mesmo uma brincadeira e é isso. Robert foi condenado em 1983, mais de 400 anos de prisão, 461. Ele cumpriu boa parte dessa pena, né? Ele foi tipo uma prisão perpétua. Ele cumpriu boa parte dessa pena, ficou preso até 2014 e com 75 anos ele acabou falecendo na cadeia. Foi preso por diversos crimes, que eles listam como crimes em repetição, como roubo, sequestro, abuso íntimo e assassinato. E é isso, pessoal. Vocês ouviram falar desse caso? É uma coisa tão absurda que parece até brincadeira, né? Parece realmente que nem existe, parece coisa de filme, literalmente. Eu nunca tinha ouvido falar, encontrei nas minhas pesquisas, mas já vi alguns filmes com essa temática. Já vi esse episódio de Supernatural com essa temática também. E que coisa mais horrorosa. Eu não concordo nem com a caça de bicho. Imagina com a caça de gente, né? Queria muito parar de comer carne, mas realmente é uma coisa que eu não consigo. Que eu sei que bicho criado em cativeiro para abate sofre muito, mas muito. Eu tento diminuir o consumo de coisas derivadas de bicho, tipo coisas de couro, coisas de pelo natural, tipo pincel. Isso daqui, ó, é um negócio que eles usam muito pelo de bicho para fazer. Então eu opto por comprar pincéis que não são de cerdas naturais. E assim, né, é um pouco complicado. Pra gente que come carne, realmente é complicado. Mas pelo menos a gente não come carne humana, né, pessoal? Ai, e é isso. Digam pra mim se vocês já conheciam esse caso. Deixem aí na caixinha de comentários. Não se esqueçam de dar um like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não for inscrito. Compartilhe com aquele seu amigo que também gosta de crimes absurdos. E até mais. Tchau! Ah, me siga em todas as redes sociais.